Com a discussão de questões fiscais pela equipe do novo governo e com a inflação voltando a subir em outubro na relação mês a mês, o investidor deve ficar atento à decisão de política monetária do Copom na próxima semana, que vai de 5 a 9 de dezembro. No período, também deve ser divulgada uma nova leitura do IPCA no Brasil, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, desta vez referente ao mês de novembro. Com os integrantes do Federal Reserve, o Banco Central americano, em período de silêncio, a atenção deve se concentrar nos dados econômicos. Mas os indicadores a serem divulgados lá fora nesta semana são dados de segunda linha com menor potencial de impacto no mercado. A atenção deve se concentrar na inflação ao produtor americano, PPI na sigla em inglês. Então vamos acompanhar como será a semana para o investidor. Na segunda-feira, 5 de dezembro, o S&P Global divulga o Índice Gerente de Compras, o PMI, do setor de serviços, de uma série de países, inclusive o do Brasil. Na mesma data, o Escritório de Estatísticas da União Europeia, o Eurostat, divulga os dados de outubro de vendas no varejo da zona do euro. Ainda na segunda-feira, o Departamento de Comércio dos Estados Unidos apresenta os números das encomendas feitas à indústria americana em outubro. No dia seguinte, é a vez da Alemanha apresentar os dados de encomendas à indústria de outubro. Também na terça-feira, o Departamento de Comércio divulga a balança comercial dos Estados Unidos referente ao mês de outubro. Já na quarta-feira, dia 7, o Escritório de Estatísticas da China deve divulgar a balança comercial de novembro do país. Mais tarde, no mesmo dia, o Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central do Brasil, deve se reunir e decidir se altera ou não a taxa Selic, atualmente em 13,75%. Ainda na quarta, o Banco Central do Canadá também deve decidir sua política monetária. As taxas de juros do país encontram-se em 3,75%. Na quinta-feira é o dia de o Escritório de Estatísticas da China divulgar os índices de preços ao produtor e ao consumidor, o PPI e o CPI na sigla em inglês. Ambos os dados são referentes ao mês de novembro. Também na quinta-feira, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, deve apresentar os números de vendas no varejo do país no mês de outubro. Já na sexta-feira, dia 9, é vez do IBGE apresentar os números de inflação no Brasil no mês de novembro, por meio do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. Também na sexta-feira, o Departamento de Trabalho dos Estados Unidos deve apresentar o Índice de Preços ao Produtor, o PPI, do mês de novembro. A semana foi marcada pelos últimos comentários dos integrantes do Federal Reserve, em tom mais conservador antes de entrarem em período de silêncio no dia 3 de dezembro. Na quarta-feira, dia 30, o presidente da autoridade monetária, Jerome Powell, sinalizou que uma redução na alta de juros pode vir já em dezembro. O comentário deu impulso às bolsas em Wall Street. A semana também foi marcada pela divulgação de dados de inflação e emprego nos Estados Unidos. Enquanto o índice de preços de gastos com o consumo, o PCE na sigla em inglês, mostrou desaceleração em novembro, os números do mercado de trabalho do mesmo mês, medidos pelo payroll, apresentaram força. No Brasil, a expectativa pela PEC da transição dominou as atenções dos investidores da Bolsa. O Ibovespa começou a semana em baixa, mas se recuperou na medida em que o mercado passou a acreditar que o Congresso desidrataria o projeto apresentado pela equipe de transição de governo. Os relatos de uma desidratação da PEC da transição também tiveram impacto no câmbio. O real teve um alívio forte ante o dólar, depois de indicações de que o gasto fora do teto deve ser menor do que os 175 bilhões propostos por Lula e sua equipe.